Então, muitas vezes, as unidades não é disposta por pediatras. Às vezes não tem um pediatra na unidade, ou esse pediatra está em intercorrência, está assistindo outro parto e assim por diante. Mas é importante, segundo essas diretrizes dessas instituições que falamos anteriormente, é necessário que tenha um profissional que seja capaz de realizar os passos iniciais de ventilação com a máscara facial. Então, esse profissional deve estar presente, pelo menos um, em toda a sala de parto, tá? E a responsabilidade dele vai ser essa, vai ser receber o recém-nascido e atender ele. Então, vai fazer parte, né, de verificação da ausculta, se essa criança está bem ou não, e aspirar e já iniciar a ventilação até que seja acionado aí já o profissional pediatra para iniciar esse suporte, tá bom? Os demais suportes que é desencadeado de forma de cascata, que aí vai a medicação, os comprimidos e tudo mais. Nesse algoritmo, a gente vai considerar a frequência cardíaca, é que os RNs-PT, que a gente fala que é os pré-termos, precisam de manobras de reanimação e diante do risco de asfixia. Então, todo aquele RN pré-termo, ele precisa dessas manobras de reanimação, tá? Todos, não, todos aqueles que apresentam um quadro grave, tá? E aí, mas a gente sempre considera esse RN pré-termo, quando ele é pré-termo, né, prematuro, com um risco elevado de asfixia. Por quê? É aquele velho ditado, né, que as vozes muitas vezes falam, o pulmão ainda não está maduro da criança, né? Ou seja, esse pulmão ainda não está pronto para que ele trabalhe de forma eficiente, né, em contato com o oxigênio. Então, essa criança ela tem um risco maior. Então, por isso que é necessário de uma equipe preparada já para um atendimento de rapidez, tá? Então, a rapidez que deve ser iniciada é fundamental a presença de 2 a 3 profissionais de saúde, tá? Um dos quais deve ser o médico, de preferência um pediatra, apto a realizar todos os procedimentos de reanimação. Então, dentre esses 3 profissionais, ou 2, um tem que ser o pediatra, tá? Preferencialmente, e ou um profissional médico que esteja capacitado para realizar todas as manobras de reanimação em uma criança. Então pode ver que num RN não é necessário mais do que 3 pessoas para o atendimento de uma parada cardiorrespiratória. Até porque a gente só tem acesso por 3 lados. Lembra do berço aquecido? Fica um profissional na cabeça e um em cada lateral dessa criança. Tem como ter mais profissionais envolvidos nesse processo próximo da criança. Tem o pessoal que fica auxiliando por fora, né? Às vezes um fica diluindo a medicação, marcando tempo, assim por diante. Mais de 2 a 3 necessário para tocar essa parada. Antes do nascimento, a equipe responsável pelo RN deve decidir quem vai ser o líder e quais os papéis e funções dos demais membros. Então, por exemplo, se não é um local que tem uma equipe já definida, por exemplo, essa aqui é a equipe de parto. Então, a equipe de parto, sempre é ela que entra. Então, ela já sabe quem vai ser o líder, quem que vai auxiliar na intubação, quem que vai preparar a medicação, quem vai fazer o acesso venoso, o umbilical e assim por diante. Mas se eu chego numa realidade no local que não tem essa equipe preparada e que eu caio lá de galhada para ser um membro dessa equipe, com certeza é necessário ter esse conhecimento. Então, além do conhecimento de ter essa divisão da equipe, sentar e ver quem vai ser o líder, quem vai ser o líder da parada. Não necessariamente é o médico, tá, gente? Pediatra. Muitas vezes quem assume esse papel de líder, né, dentro de uma parada ou de uma reanimação, é o próprio enfermeiro também, tá? Que pode assumir esse papel. E os papéis e funções dos demais membros também. Quem vai fazer e vai revezando quando cansa, né? Aí o outro vai ficar responsável pela parte de medicação e assim por diante. A atuação coordenada da equipe com a comunicação efetiva, que é uma comunicação em alça fechada que a gente fala, podemos até ver se dá tempo até o final do módulo fazer uma aulinha sobre comunicação em alça fechada. Ela é efetiva entre os membros e confere uma qualidade ao atendimento e, sem dúvidas, a segurança do paciente. Imagina, você tá lá no caos, né, no lugar onde não tem material, onde não prepararam a sala, um local onde que não tem profissionais qualificados, onde ninguém quer assumir a liderança e fica assim a Deus dará o negócio, né? Então realmente vira um caos e com certeza essa criança não vai estar segura. Então, isso é importante e é um procedimento que vai culminar na segurança desse cliente. Então, o recém-nascido ao vir ao mundo, ele é recebido e já imediatamente tem as condutas iniciais, que ele vai passar por uma consulta praticamente.
A partir do momento que ele sai do útero, né, o profissional que já tirou essa criança, que está recebendo essa criança, já vai avaliando de forma sistêmica o tônus muscular, a idade gestacional, e está respirando ou chorando. Então é praticamente já uma escala de Apgar, batendo o olho assim, você já identifica se essa criança ela está bem ou não, tá? Então, o que fazer após essa avaliação? Então, avaliei essa criança. Então, vai depender da vitalidade dela, desse RN e da idade gestacional, tá? O RN está bem, uma idade gestacional legal, ótimo. Se não tá, necessita de intervenções aí ou de uma assistência mais de perto. Como isso funciona, tá? Então, o clampeamento imediato, tá? Ou clampeamento tardiamente ou tardio do cordão umbilical, independente do aspecto do líquido amniótico. Então isso é muito importante a gente deixar claro. Ah, mas essa criança ela está com líquido amniótico cheio de mecônio. A criança evacuou dentro do útero materno e aquela evacuação preta, o aspecto cor de piche, essa criança pode ter inalado e tudo mais. Então, independentemente disso, tá? A gente vai ter o clampeamento tardio desse cordão. Então, isso não é via de regra para um clampeamento imediato do cordão umbilical. Tá? O líquido amniótico com mecônio. Alguns profissionais ainda adotam essa medida, não é tão incomum. Mas se eu avaliar esse recém-nascido, ele tá a termo, ele está bem, respirando com uma vitalidade legal, então ele não está sufocado com o mecônio, né? O mecônio aos poucos o corpo vai absorvendo e ele vai expulsando também, tá? Vamos colocar também no tórax, né? O abdômen materno ou vai levar até o berço aquecido imediatamente. Então, quando isso acontece? A gente vai colocar sobre o tórax da mãe quando é um parto natural, um parto normal. Né? Via vaginal, geralmente a gente já coloca sobre o tórax materno. Que essa mãe já está ali vendo e tudo mais, essa criança. Quando é um parto cesariano, a gente coloca sobre o ventre da mãe. Vai colocar sobre o abdômen materno. Por quê? Porque essa mãe ela vai estar parcialmente sedada, né? Vai estar anestesiada, vai estar com todos os campos operatórios dispostos também e tudo mais. Então essa criança ela é colocada sobre o ventre materno até o clampeamento do cordão. Clampeou o cordão, aí ela é apresentada para a mãe essa criança. Mas essa criança ela não tem vitalidade, tá uma criança mole, sem tônus muscular, não chorou. A idade gestacional dela pode estar pré-termo, pode estar a termo também, né? Por algum motivo essa criança ela passou do tempo de nascer ou nasceu antes do tempo. E o que aconteceu? Ela tá parada, né? Essa criança ela não tem força, ela não tem movimentos, o batimento cardíaco dela está baixo, tá média 60. Então essa criança ela é contraindicado o clampeamento tardio desse cordão. E se eu faço esse clampeamento tardio do cordão, né, o que vai acontecer? Eu vou estar perdendo tempo. E esse tempo ele é hábil para a criança. Então aqui a gente fala do risco-benefício. Então nesse momento a gente vai reduzir danos. Então vai fazer esse clampeamento mais rápido possível e já começa as manobras do minuto de ouro. Tá? Então o meu minuto de ouro vai ser 2 minutos de ouro, né? Um minuto aí só para o cordão. Fazer ou não fazer os passos iniciais de estabilização e reanimação. Então, quando isso acontece, tá? Então, vamos lá. Se a gente faz ou não faz esses passos iniciais. Se a minha criança, ela tá chorando, tá com tônus muscular, tá fazendo cara feia para mim, né? O que acontece? Essa criança está bem. Então, não necessita de fazer nenhum tipo de intervenção inicial nessa criança, né? Para estabilizar ela, que ela tá estável. Se essa criança ela apresenta mole, né? Não tá chorosa, ela apresenta uma saturação baixa, um batimento baixo, não apresenta um Apgar legal ao nascer, né? No primeiro minuto. Nasceu, tirou, vixe, não tá legal. Então, nesse momento, já começa os passos iniciais de estabilização. Que é o quê? Prover calor, vai secar essa criança, vai deixar ela no berço aquecido, vai já aspirar vias aéreas, fazer a ausculta, né? E aí já começar a ofertar oxigênio se necessário para essa criança. Oferta oxigênio, estabilizou, legal, continua essa oferta por mais um tempo. Se não estabilizou, essa criança está caindo ainda,
batimento está chegando lá por volta dos 60, já inicio as compressões torácicas e o protocolo completo de reanimação cardiopulmonar na neonatologia. Então, isso é muito importante também. Eu sei que é muita coisa, que vocês devem estar pirando a batatinha, mas infelizmente não tem outro jeito. Então essa aqui é a parte assim mais tensa que a gente fala. Então a gente já pega vocês mais cansados assim para a parte mais difícil. E aí depois o negócio fica mais de boinha. A gente vai entrar mais na atenção básica, como vai fazer esses cuidados iniciais com o RN, a primeira visita com o recém-nascido, né? E tudo mais, como faz as medidas, as avaliações. Se der tempo a gente entra até nas vacinas. Então o clapeamento do cordão umbilical ao RN, tá? Aqui a gente tem um algoritmo que vai responder aquelas questões anteriores. Ah, ficou fácil, né? Acharam que eu tinha respondido as respostas depois no slide. Então vamos lá. Aqui estamos falando de um RN, né, de mais de 34 semanas gestacionais. Então, após o nascimento, independentemente do aspecto do líquido amniótico, vai avaliar se o RN começou a chorar e apresenta movimentação ativa. O que é isso, gente? Escala de Apgar, certo? Nasceu, arrancou das entranhas, escala de Apgar. Cai em concurso, cai em prova para entrar nos hospitais no serviço de saúde. Escala de Apgar. Então, essa escala de Apgar, vou avaliar essa criança, independentemente se o líquido amniótico esteja com mecônio ou não. Então, os dois sinais presentes. Então, essa criança, ela está... Perdão. Se essa criança está com um Apgar saudável, então a gente vai ver os passos que vamos receber. Se não, quais são os outros. Então, os dois sinais presentes, por exemplo, se a criança chora, se a criança respira, ou se a criança tem movimentação ativa e está respirando, tranquilo, tá? Não necessariamente essa criança vai chorar. Então, dois sinais desse presente, a gente vai fazer o campeamento tardio do cordão umbilical. Eu quero que vocês pesquisem os benefícios do campeamento tardio do cordão, beleza? Vou deixar alguns materiais e quero que vocês também pesquisem a respeito disso. Não vamos entrar muito dentro disso, senão a gente acaba que não consegue cumprir com todo o plano de aula. Então, o clampeamento ele vai acontecer do primeiro ao terceiro minuto após o nascimento. Então, essa criança ela vai ser colocada sobre o tórax ou abdômen materno, depende do tipo de parto. Na imagem abaixo, a gente tem um parto provavelmente natural. Ó. No parto natural, essa criança é disposta já sobre o tórax materno, ela consegue já escutar o coração materno, ela já se acalma também, né? E tudo mais. Então, esse posicionamento deve ser feito. Ainda essa criança vai ficar ligada ao ventre materno através do cordão umbilical, tá? E aí vai sempre prevenir a perca do calor, então não vou deixar lá a criança a Deus dará também, não, de forma alguma. Então vou cobrir essa criança, vou secar essa criança juntinho ali da mãe mesmo, em cima do tórax da mãe, e vou prover calor para essa criança. A temperatura corporal deve estar entre 36,5 até 37,5, tá? É o ideal que aconteça. E vou fazer uma cortada fake, tá? Mas isso é se tiver tudo ok. Se essa criança ela não tem uma circulação placentária, não estiver intacta, né? Ou seja, tem alguma coisa aí que está dificultando, fazendo algum meio que essa circulação não está ocorrendo de forma legal, pode acontecer devido a algumas intercorrências obstétricas. Olha só, a aula de GO que está vindo para cá também. Que é o DPP que a gente fala, que é descolamento prematuro de placenta, o PP, que é a placenta prévia, a ruptura ou prolapso ou nó do cordão umbilical, né? Então esse nó ele pode se romper, ele pode ter um prolapso, ele pode ter um nó e qualquer sinal ausente dessa criança, sinal do que? Sinal vital. Então qualquer um desses, né, a gente já faz o clampeamento imediato desse cordão umbilical, nasceu, clampeou, cortou e vai levar direto para o berço aquecido para prevenir a perca de calor. E a gente sabe, se essa criança esfriar, perder calor, é muito mais difícil restabelecer a circulação dela. A gente sabe porque se essa criança perde temperatura, ela vai fazer vasoconstrição. Se ela faz mais vasoconstrição do que ela já está,
Devido à dificuldade respiratória, o que acontece? Meu sangue não chega na periferia, tá? Esse sangue não vai circular de forma eficiente. Lá. Então, estudos recentes sugerem que em neonatos que não iniciam a respiração ao nascer, o clampeamento tardio do cordão pode retardar o início da ventilação com pressão positiva. Lembra que a gente falou do minuto de ouro, gente? Então, isso aqui que vai acontecer. Se eu deixo a criança 1 minuto a 3 minutos em cima do tórax materno, do abdômen materno, essa criança ela não está tendo oferta de oxigênio. Isso vai retardar. A gente sabe que a baixa oxigenação, a baixa circulação dessa criança pode causar lesões cerebrais irreversíveis, bem como uma parada total. Então, isso pode retardar o início da ventilação, por isso que não é recomendado, tá? Aí a maior chance de admissão em unidades de cuidados intermediários intensivos ou até a morte no primeiro dia de vida. Então, não, assim, não existindo evidências, né, do benefício do clampeamento tardio nessas situações, é recomendado então esse clampeamento já imediato. Então, o clampeamento tardio vai trazer benefícios para a criança, para aquela criança que está estável, não para aquela criança que está hemodinamicamente instável. Então, nesse caso, já clampeia aí minuto de. Estudos com RN a termo, ou seja, aqueles que nascem no tempo certo, mostram que o clampeamento de 60 segundos, maior que 60, é benefício quando os índices de hemáticos na idade de 3 a 6 meses. Então, vai melhorar os níveis dessa criança de componentes séricos aí, de componentes da parte de hemácia. Então, isso vai acontecer. Ele vai evitar também na primeira semana de vida a necessidade de fototerapia. Então, ele vai fazer toda essa parte. Então, essa criança ela vai ter lá nos 3, 6 meses de idade uma melhora nos níveis de qualidade sanguínea. Mas, o que acontece? Pode acontecer que essa criança ela receba muito sangue da mãe, né? Troca, então esse sangue vai todo para a criança. Esse campeamento, ela com mais sangue, o corpo dela não consegue, às vezes, processar, né, essa sobra, digerir isso, necessitando aí da fototerapia na primeira semana de vida, que a gente vai falar da fototerapia mais para frente. Mas é um procedimento super, pode ser substituído pelo banho de sol, dependendo das condições dessa criança, se estiver já apta a ter alta hospitalar. Então, tem o benefício, né? Tem aí os contras também. Mas é mais benefício do que. E agora vamos falar do algoritmo para um clampeamento de cordão umbilical no RN com menos de 34 semanas gestacionais. Vale a pena voltar e revisar os termos: a termo, pré-termo e pós-termo. Tá? Então, 34 semanas é uma criança o quê? Não vou responder. Quero que voltem lá na aula e pesquisem sobre isso. Então, dois sinais presentes. O que é esses dois sinais? Respiração, choro ou o tônus muscular. Se a criança está gesticulando, está mexendo ou não. Se tem um tônus firme, não é aquela criança molenga. Então, apresentando dois sinais, vai ter o clampeamento tardio de cordão umbilical também. Só que esse clampear é de 30 a 60 segundos após o nascimento. Então, aqui não passa, não chega a 3 minutos, como pode ser até com o RN aí que está a termo, né? Certo? Vai posicionar a mesma coisa sobre o tórax ou abdômen materno e sempre prevenir a perca de calor. Mas, né, qualquer sinal aí que esteja ausente, uma DPP, um PP, um nó de cordão, que a gente já falou, o que é DPP? DPP, detectamento prévio da placenta. Então, ou seja, essa placenta ela desprendeu do fundo uterino, então já era. Não adianta ficar com essa criança clampeamento do cordão. Então fez a expulsão da criança, já expulsou logo na seguida a placenta, já clampei. Não tem benefício nenhum deixar essa criança para um clampeamento tardio. O PP é a placenta prévia, que a gente já falou, aquela placenta que a gente fala que é a placenta madura, né? Aquela placenta que já é, ela praticamente descolou, por isso que deu trabalho de parto. Ou um nó é, de cordão umbilical.
Nesses casos, o mesmo algoritmo vai clampear imediatamente, vai levar meses de reanimação, vai perder e vai prevenir a perca de calor. Então, o procedimento no RN de 34 semanas ou mais é a mesma do que no RN com menos de 34 semanas. Claro que o caso aí vai variar muito de um para o outro, devido à sua complexidade, podemos dizer assim. Então, após o clampeamento do cordão, vamos falar um pouquinho disso agora. Então, a gestação de 37 a 41 semanas e respirando ou chorando e tônus e flexão é o ideal que a gente fala. Após tudo isso, independentemente do aspecto do líquido amniótico, a gente vai posicionar a criança no tórax materno, no abdômen materno. O algoritmo sempre pede para evitar o que? A perca da temperatura corporal. Então, que sempre esteja aí entre 36,5 até 37,5. Isso é muito importante que obedeça esses níveis de temperatura. Vai garantir a temperatura do ambiente da sala de parto. Qual que é a temperatura da sala de parto que a gente já falou 20 mil vezes? De 23 a 26. Vai secar o corpo e a cabeça com compressas aquecidas. Aqui é um passo a passo mais detalhado. A cabeça da criança ela é muito grande, né? As crianças elas praticamente têm uma cabeça maior do que o diâmetro torácico, quase. Então, nesses casos, para secar bem a cabeça dessas crianças, colocar até as touquinhas para prevenir a perca de temperatura, né, por essa região. Vai secar o corpo e a cabeça com as compressas aquecidas, já para proporcionar aí esse equilíbrio de temperatura. Vai manter o contato pele a pele no tórax, no abdômen materno. Vai cobrir com tecido de algodão seco e aquecido, tá? Manter as vias aéreas sempre pérvias, sem flexão ou hiperextensão da cabeça e pescoço dessa criança. Vai verificar o excesso de secreção na boca e no nariz, sempre verifica, tá? Pode ser feito através com o dedo na boca, abre a boca da criança com o dedo mindinho, dá uma verificada. Nas narinas também, tá? Sempre a gente passa um paninho, dá uma apertadinha para sair todas as secreções que estão ali na portinha. Vai verificar também a avaliação inicial, que é a frequência cardíaca com estetoscópio, tônus muscular, respiração. Portanto, tudo isso é avaliado nesse primeiro momento. Depois vai fazer a avaliação continuada da vitalidade, que é o tônus, respiração, choro, é o 5º minuto de vida. E vai sempre estimular a amamentação na primeira hora de vida. Isso é o que preconiza, né, esse algoritmo. Então, se a criança nasceu na primeira hora de vida, já é importante estimular ela para a amamentação. Isso evita lá na frente depois muitos intempéries, muitos dor de cabeça, como a dificuldade dessa criança de se amamentar. Nesse desenho que temos aqui é o clampeamento do cordão umbilical com RN de 34, né, a 36 semanas. Um RN ou um RN com mais de 42 semanas, ou uma respiração irregular, apneia ou uma hipotonia. A criança tudo mole. Então, nesses casos, né, nesses 4 requisitos, perdão, os passos iniciais em 30 segundos. Então, a primeira parte do minuto de ouro, que são os 30 primeiros segundos, a gente vai fazer essa sequência, tá? Vai promover o calor dessa criança, vai posicionar a cabeça dela, aspirar a boca e nariz, se necessário. Vai secar e desprezar os campos úmidos e vai reposicionar a cabeça. Tudo isso feito no primeiro minuto, nos primeiros 30 segundos do minuto de ouro, tá? Então a mesa de reanimação não deve ter qualquer inclinação, ela deve ficar a 0 graus, tá? Retinho. Tem que ficar a 0 graus. Então essa sequência a gente tem que fazer em 30 segundos. Então secar essa criança, colocar ela no berço aquecido, já secar ela ali, tirar todos os campos úmidos, deixar somente campo seco. Vai posicionar a cabeça dela de forma adequada, colocar um coxinho embaixo, né, para fazer aí uma leve hiperextensão para liberar vias aéreas, vai abrir a boca, o nariz, né, vai aspirar se for necessário e vai secar, desprezar tudo que é campo úmido, cobre essa criança, reposiciona a cabeça e vai avaliando, né? Vai sempre estando de olho ali. Em situações de líquido amniótico com mecônio, que é aquele líquido amniótico preto, escuro, verdeado, né? Várias tonalidades. Pode ser até de um preto piche até um verde lodo escuro.
Então, após o campeamento do cordão umbilical, o que acontece? O RN, termo, vida regular, tem tônus e flexão, ou seja, aquela criança que todo mundo quer que venha ao mundo daquela forma, a gente vai posicionar junto da mãe, coloca no abdômen, no tórax da mãe e já vai secando o corpo, a cabeça dessa criança, já descarta tudo que tiver molhado, coloca os panos secos. Na parte de baixo dessa criança, sempre deixar ela em contato com a pele da mãe, o contato pele a pele que a gente fala. E vai avaliar também a vitalidade de modo contínuo, então a escala de Apgar vai no primeiro minuto, no quinto minuto e sempre tá ali vendo como que essa criança tá. Quando coloca ela contato pele a pele com a mãe após o nascimento, que essa tá bem, ela tende a voltar a dormir, né? Ela entra em um estado de repouso ali muitas vezes e nesse momento necessário e importante que ela esteja até monitorizada, se possível, com uma oximetria, tá? Às vezes a gente tem que estimular essa criança para ela lembrar de respirar, digamos assim, né? Pra ela já foi presenciado também. Então, RN de 34 a 36, né? Ou aí de 40, ou com mais de 42 semanas, ou ainda mais de 44 semanas, que apresenta uma respiração irregular ou hipotônico, no caso, mais de 34, nos outros casos nem precisa apresentar respiração irregular ou hipotônico, a gente já leva direto à mesa. Tá? Então, os passos iniciais dos 30 segundos é mesma coisa, gente, calor radiante, promover aí, né, a temperatura, diminuir a perca de calor, vai posicionar a cabeça, vai aspirar o líquido meconial da boca e narinas, tá? Nesse caso, é uma criança de risco, então nesse caso já, a gente aspira. Então não entra naquele necessário. Aqui se faz necessário sim essa aspiração. É em verde para destacar para ficar mais fácil para vocês. Vai secar, desprezar os campos, reposicionar a cabeça dessa criança e vai avaliar de forma contínua essa criança como está sendo o desenvolvimento dela. Então, após o campeamento do cordão umbilical. Então, na vigência do líquido amniótico com mecônio, independentemente da sua viscosidade, se está muito viscoso ou não, a aspiração das vias aéreas ou o desprendimento do polo cefálico do cordão não deve ser realizada. Caso atenção para a gente tomar. O RN com líquido amniótico meconial, que apresenta apneia, ou uma respiração irregular, ou uma frequência menor que 100 batimentos por minuto, já inicia a VPP com máscara facial e ar ambiente nos primeiros 60 segundos de vida. Então, nesse caso, a VPP vai ajudar a expelir esse líquido, né, a desprender esse mecônio de dentro das estruturas pulmonares dessa criança. Pode ver que não é nem necessária a suplementação de oxigênio, somente a ventilação por pressão positiva. Para que essa criança não se canse de se esforçar, né, e também para regularizar esse ritmo cardíaco. E após os 30 segundos de ventilação for efetivo, o neonato não melhorar, estou ventilando de forma correta 30 segundos e não apresenta melhora, então aí é uma forte suspeita de uma obstrução de vias aéreas, tá? Então aí já pode começar a retirada de mecônio residual na hipofaringe, na traqueia, tá? Visualização direta. Então laringoscópio essa criança e vai retirando, tá? Muitas vezes pode ser retirada até com o dedo mínimo, gente, dependendo do tamanho dessa criança. Os médicos retiram, tá? Então, vai retirando se for muito viscoso ou através de sonda aspirativa também. A aspiração traqueal propriamente dita, ela é feita através da cânula traqueal, ela é conectada a um dispositivo para a aspiração do mecônio. Então ela tem um dispositivo próprio para isso, para fazer esse tipo de aspiração. Não é todos os locais que tem, tá? É sempre conectado ao vácuo com a pressão máxima de 100 milímetros de mercúrio. Então é sempre importante também se atentar a essa pressão, gente, para não causar danos nem no equipamento, né, e nem na criança. Então nessa situação vai aspirar o excesso de mecônio uma única vez. Então, ou seja, tudo preparadinho, tudo calibrado certinho, 100 milímetros de mercúrio, vou aspirar uma única vez. Sempre enfatizar a necessidade do início rápido da VPP em todo o RN que não apresentar respiração regular. Não está com respiração regular
ou está bradicárdico no primeiro minuto depois de nascido, VPP. Via de regra, VPP é o carro-chefe aí da neonatologia para que essa criança não rebaixe, não se complique e comece a se estabelecer. A maior parte, né, das crianças que apresenta essas intercorrências dessa característica é devido à falta de oxigênio. Então, The Gold Minute, que é o minuto de ouro, né, que a gente fala, sempre vai manter a normotermia, que a gente fala, que é a temperatura constante, tá? A temperatura ideal. E aí os RNs de 34 a 36 semanas, ou RN maior de 42 semanas, ou ainda o RN de 44 semanas, né, com mais de 44 semanas, ou seja, uma respiração irregular, com uma apneia, com uma hipotonia, aí vamos também promover calor nessa criança, na cabeça dela, aspirar a boca e nariz se necessário, vai secar o corpo da criança, a cabeça, vai desprezar os campos úmidos, vai reposicionar a cabeça. E aí reavalia. Frequência cardíaca maior que 100, respiração rítmica irregular, vai posicionar junto com a mãe, contato pele a pele, e vai avaliar a vitalidade de modo contínuo, tá? E aí já amamenta na primeira hora de vida também, é o que as diretrizes recomendam. Sempre aí vai ficar o profissional lá, coloca para a mãe ver perto da mãe, nessa criança, já deixa contato pele a pele também e vai já visualizando, sempre ali estimulando essa criança no colo da mãe e observando como é que ela está, como é que está evoluindo ou evoluindo a cianose de extremidade dela, como que está mantendo a temperatura e assim por diante. Outro ponto aqui. Se faz todo esse algoritmo, né, é a mesma coisa. Porém, a frequência cardíaca dessa criança está a menos de 100 batimentos cardíacos, o ideal é que esteja aí quase a 160. Se está, ixi, já entreguei a frequência cardíaca. Se está então a menos de 100 batimentos por minuto, a frequência cardíaca, está em apneia ou está com uma respiração irregular, né, não tem uma regularidade na respiração, vai ter então a ventilação com dispositivo válvula, bolsa, máscara, com pressão positiva, tá? Que é a VPP que a gente fala. Vai ter uma avaliação contínua da frequência cardíaca e da saturação. Frequência cardíaca não aconselho seguir o que o oxímetro mostra, tá? No recém-nascido. É estetoscópio mesmo e ausculta e contar batimentos. A saturação já é mais fiel, então pode ser seguida nos monitores e nos oxímetros de pulso. Então a gente faz uma avaliação simultânea, né? Passos para avaliar a frequência cardíaca, vai fazer uma ausculta no precórdio cardíaco dessa criança, 6 segundos. Então 6 segundos vou contando esses batimentos e depois eu multiplico por 10, que vai dar os batimentos por minuto dessa criança. Uma frequência cardíaca maior que 100, ela é adequada, tá? Nos primeiros momentos está se adaptando ainda, não vai ter uma frequência cardíaca aí definida aí, chegando aí realmente por volta dos 160. A respiração, então, vai sempre fazer a inspeção do tórax. Se essa respiração ela tem um ritmo e uma regularidade, né? Então ela tem que ser sempre aí ritmada e com certo espaçamento, né, regular. Então, a frequência cardíaca ela é o principal parâmetro que determina a indicação da eficiência da reanimação. Então, sempre vou pautar a minha reanimação na minha frequência cardíaca. Se essa frequência cardíaca está aumentando, ela está retomando sua normalidade, significa que está sendo eficiente a minha manobra de ressuscitação. As modificações da frequência cardíaca refletem a resposta às manobras de reanimação. Então, todas aquelas modificações que eu faço na frequência cardíaca é resposta de tudo aquilo que está sendo investido nessa criança na parte de reanimação. Claro que não vou querer eu, né, nesse primeiro momento, avaliar o ritmo cardíaco dessa criança, né? Não vai ter aquele ritmo totalmente limpo, né, sinusal que a gente vê no ser humano. É adulto. Determinar a frequência cardíaca de maneira rápida, né? Então sempre da forma mais rápida possível, acurada, seja precisa e confiável. Então isso é muito importante para a tomada de decisão dentro da sala de parto também. Então vamos lá.
Como que eu faço para mim fazer a avaliação, né, da frequência cardíaca na reanimação neonatal? Então, determinar a frequência cardíaca da maneira mais rápida, tá? Acurada e confiável é crítico para a tomada de decisão na sala de parto. Ou seja, não tem como eu ficar toda hora ali verificando a frequência cardíaca dessa criança. Colocando estetoscópio, fazendo toda essa verificação e assim por diante. Então, eu já monitorizo ela no monitor multiparamétrico ou um monitor cardíaco de 3 vias aí, para que eu tenha esses dados de forma mais confiável e constante. Então, o método de avaliação do recém-nascido, né, ele vai pautar na frequência cardíaca no primeiro minuto. Então, isso vai incluir o que? A palpação do cordão. Posso contar o pulso através do cordão umbilical. É o local de mais fácil acesso ao pulso. Então, vou no pulso radial, que nunca na vida. Vou no pulso braquial, vou, não sei, enfim, né? No pulso em jugular. Gente, criança nem pescoço tem. Então, já vou direto no cordão umbilical desse recém-nascido. Ali vai me fornecer um bom parâmetro. Só tomar cuidado para, né, não danificar o cordão umbilical, que eu posso necessitar ali de um cateterismo de emergência. Vou fazer a ausculta do precórdio cardíaco para ver como é que tá o batimento cardíaco dessa criança, se não tem nenhuma arritmia, nenhuma disfunção perceptível através da escuta. Vou ver o sinal de pulso através da oximetria também, mas o mais indicado é a atividade elétrica do coração pelo monitor cardíaco, tá? Não se pautando muito as curvas, né? Para um profissional bem habilitado pode já detectar algum tipo de anormalia cardíaca, tá? Mas esses primeiros minutos de vida é muito difícil. Então, a palpação do cordão umbilical, a ausculta do precórdio, sinais de pulso na oximetria substitui então e subestima, perdão, a frequência cardíaca. O monitor cardíaco ele permite detectar de forma acentuada a curva, né? Ele é rápido e contínuo da frequência cardíaca. Então, o que é mais acurado e o que é mais certeiro para mim mensurar essa frequência cardíaca é o monitor. Não tendo ele, pulso, cordão umbilical. Botão umbilical, perdão. Os ritmos, né, anormais do ECG não devem ser valorizados na sala de parto. Como a gente já falou, porque é meio bagunçado mesmo os ritmos nesse momento. Aí ao longo dos primeiros dias vai se normalizando. Sempre adotar um monitor de 3 vias, preferencialmente, para fazer essa avaliação, tá, dessa criança. Mas e se já fazer uma monitorização 12 vias, né, fazer um ECG e tudo mais? ECG a gente vai utilizar somente para verificar ondas, né, verificar ritmo. Então, nesse caso, não é eficiente, só queremos saber a frequência mesmo. Avaliação da saturação na reanimação neonatal. Então, vamos falar um pouquinho de oximetria também. Então, em RN saudáveis que respiram ar ambiente, o processo de transição normal para alcançar a saturação aí mais de 90% requer aí em torno de mais de 5 minutos. Então, essa criança acabou de nascer, vou lá, mete oxímetro. Essa criança jamais na vida vai estar saturando 100%. Piorou ainda, querer que ela satura, né, de forma eficiente. Não, vai estar com a saturação baixa mesmo. Tá? Então, para que ela chegue aí a 90%, né, de saturação ou até mais que isso, ela pode levar em mais que 5 minutos de vida. É o tempo do que? Do corpo se adaptando, de expulsar o líquido, né, e o corpo começar a fazer a captura desse oxigênio através dos alvéolos. Abaixo temos um gráfico mostrando isso, não é importante para a gente nesse momento, mas o aparelho sim, ó, um oxímetro de pulso, tá? Muito importante, tá mostrando ali os batimentos cardíacos e a saturação. Acima tem a terminação dele, tá? Pode ser colocado tanto na mãozinha do recém-nascido quanto no pé também. Geralmente é mais colocado no pé. Principalmente se tiver que fazer intervenções rápidas de reanimação, né? E aí menos fio pra perto e aí já viu. Então é esse dispositivo que vocês estão vendo aí. Então como a gente vai fazer essa oximetria de pulso, né? Como a gente é um curso prático, então vamos explicar até como é que faz a instalação do oxímetro. Então é importante que sempre o oxímetro ele esteja ligado.
tá? É colocado a pulseirinha nessa criança, é uma correia com as terminações as terminações luminosas. Muitas instituições não possuem a correinha, então eu coloco os dois sensorzinhos e passa o micropor, passa algum determinado outro material. Não é o aconselhado, não é o ideal. Pode ficar frouxo, pode movimentar e não dá uma leitura precisa. Mas infelizmente faz parte da realidade brasileira. Após ligar o aparelho e colocar a pulseirinha, a gente vai conectar a pulseira, né, com o sensor no leitor, que é o aparelho, e aí ele já vai iniciar a leitura. Saturação desejável. Olha só, ponto-chave aqui também, nossa aula com sinais vitais aí desse recém-nascido, sala de parto, primeiros momentos de vida. Então, quais são os níveis ideais aí de saturação? Então, até 5, até os primeiros 5 minutos de vida, pode variar de 70% a 80%. Então, isso é normal. Não é igual no adulto, que se tiver uma saturação de 70, a gente já está preparando bandeja de entubar. De 5 a 10 minutos de vida, é necessário que essa saturação já esteja em torno de 80 a 90. E aí, passou dos 10 minutos iniciais de vida, já é necessário que ela esteja aí praticamente nos seus 95% de saturação, que indica um bom funcionamento pulmonar de troca gasosa. Frequências menores de sem batimento ou respiração irregular ausente, a gente coloca 3 eletrodos do monitor cardíaco, um em cada braço, né, ou próximo ao ombro dessa criança, e o outro na face anterior da coxa. Tá? A gente faz a monitorização de 3 pontos para verificar aí como é que está de forma mais precisa essa frequência cardíaca. O sensor da oximetria de pulso é radial direito. Geralmente ele é preconizado que coloca ele. A leitura da saturação confiável ela vai demorar aí em torno de 1 a 2 minutos. Então não ligue o aparelho e ache que ele já está com uma mensuração padrão ouro, que não. Desde que haja um débito cardíaco com perfusão periférica. Porque também não adianta nada, a criança está lá roxa, tá azul na periferia. Não tem uma boa circulação, né? Então não adianta, porque você também não vai conseguir uma boa mensuração e um valor confiável disso. Vamos lá que estamos quase acabando. Vamos ver aqui, ó, 25 de 43. Agora a gente chega no fim. Então a concentração de O2. Como deve ser essa concentração de oxigênio? Só deixa eu ver aqui um. Tá, voltar aqui. Só para mim ter uma noção aqui de onde a gente corta o vídeo para iniciar outro para não ficar muito cansativo. Então vamos lá. Então, a concentração de O2. O recém-nascido, que tem uma idade maior ou igual a 34 semanas, a gente vai iniciar a VPP com ar ambiente. Então sempre iniciar com ar ambiente. Eita, Heitor, já me perdi aqui. Esse mesmo. Vai iniciar então a VPP com ar ambiente. Então se meu recém-nascido ele é um recém-nascido a termo, digamos assim, então ar ambiente. Não vou suplementar a oxigenação, só vou mais estimular mesmo, mandar ar para dentro. Então o uso de concentrações elevadas de oxigênio associa-se ao atraso para iniciar a respiração espontânea ao nascimento e a maior mortalidade neonatal em comparação à ventilação iniciada com ar ambiente. Então veja bem, então se eu inicio essa oxigenação dessa criança com uma VPP e esteja com suplementação, então a respiração espontânea ela atrasa-se para iniciar, porque o corpo entende-se que o que não tem essa necessidade do pulmão entrar nesse momento a trabalhar, que essa criança ainda está tendo uma oferta de oxigênio, porém não sabe por onde. Então é necessário que ofereça somente uma concentração ambiente, né? Então faz a VPP em ar ambiente e a suplementação. E isso é cientificamente comprovado, né? E reduz aí a mortalidade. A necessidade de O2 suplementar ela é excepcional em RNs, né, com maior ou igual a 32 semanas, se a VPP é feita com a técnica adequada. Então, a necessidade ela é excepcional. Então,
não há essa necessidade se for uma ventilação bem feita. Nos poucos casos em que isso é necessário, inicia-se então a aplicação de mistura de O2 ajustado, né, por meio de um blend até atingir a saturação desejada. Então aí a gente começa com uma oferta de O2, tem a graduação lá, vai ofertar de 0% a 100% de oxigênio suplementado, até que ela atinja uma saturação adequada e eu mantenho ali. Nos raros casos, o RN em que se inicia O2 suplementar na VPP, ele vai aumentar o O2 em 20%. Aí, e geralmente isso demora de torno de 30 segundos, tá? Para verificar a saturação inicial novo aumento, se necessário. Então, sempre que eu aumentar, vou aguardar aí de 30 segundos a 40, 50 segundos. Aí vai depender muito da qualidade do meu monitor para ver a resposta que essa criança vai ter desse aumento. E só depois eu vou fazer um novo aumento, para mim não encharcar essa criança, né? Então eu aumento lá, já olho para o monitor, não deu tempo, já aumento de novo. Aí acaba fazendo aí uma intoxicação por O2. Então é mais importante para a melhoria desse cliente meu a aplicação da VPP com a técnica correta, né? Então fazer essa ventilação da forma correta, pegando de forma correta meu ambu, né? Meu dispositivo bolsa, válvula, máscara, acoplando na face dessa criança de forma adequada, dispositivo adequado, fazendo a ventilação adequada do que o O2, né? O O2 aqui, nesse caso, ele é tratado como suplementar, tá? Então não é necessário. A ventilação ela é um processo mais importante e efetivo na reanimação em sala de parto. E quando necessário, deve ser iniciado nos primeiros 60 segundos de vida, ou seja, no minuto de ouro. Então, a ventilação ela é o procedimento mais importante e efetivo. Por isso que a gente fala, esquece a massagem. Primeiro momento, vamos fazer o que? A oferta de oxigênio. Vamos fazer a ventilação pulmonar. Vamos fazer com que esse pulmão comece a funcionar, estimular ele, e aí provavelmente vai se restabelecendo na sequência. Então, em RNs com menos de 34 semanas, a gente vai iniciar a VPP com uma concentração de 30%. Então, as pesquisas ainda não respondem qual é a concentração de O2 ideal durante a VPP. Na criança, a gente não tem padrões definidos para isso. Então, a hipóxia ela se associa a lesões em todos os sistemas. O que é a hipóxia? É a falta de oxigenação adequada nos tecidos. Isso vai levar a uma falência de múltiplos órgãos, pode ocasionar também até a morte. Por isso que é necessária uma concentração ideal de oxigênio, que supre todos os tecidos, mas também que não sobre e aí acaba sendo tóxico. A hipóxia ela vai gerar radicais livres com a oxidação da enzima e a peroxidação lipídica da síntese, vai levar uma lesão tecidual difusa, ou seja, vai causar uma lesão em várias partes do organismo, em vários tecidos diferentes, até mesmo no tecido neurológico, que pode causar alterações irreversíveis. O uso do ar ambiente ele pode não ser suficiente para a reanimação de RNs pré-termo, até atingir a oxigenação adequada. Mas o O2 a 100% ele é deletério, então ele vai causar a morte sem dúvida dessa criança. Então tem que ser suplementado aos poucos. Se eu meter lá 100% do meu fluxômetro lá, né, e mandar um ambu para dentro, eu vou ter aí efeitos deletérios nessa criança. Então, para ventilar, eu vou precisar de praticamente dois dispositivos, de um respirador, ventilador mecânico, e de um balão e máscara também, tá? Esses reanimadores, ele está aqui na foto, ele pode ser utilizado durante a reanimação cardiopulmonar. Então, no lugar de eu utilizar um ambu, eu vou utilizar esse aparelhinho, tá? Ele causa menos danos à criança, ele é como se fosse ciclado, vai fazer a oferta da quantidade que realmente eu necessito. Já no ambu não tem esse controle, certo? Qual é a frequência dessa minha ventilação? Então, como a gente viu, a ventilação ela deve ocorrer de 40 a 60 movimentos por minuto. A pressão que eu vou instilar na minha VPP. Então, é individualizar e monitorizar a pressão. Cada um vai ter uma pressão diferente de acordo com o tamanho dessa criança. A meta é alcançar e manter uma frequência cardíaca acima de 100.
Então, frequência cardíaca está acima de 100, minha ventilação está eficaz. Sempre iniciar com 20 centímetros, né, de água e vai aumentar se necessário. Aí vai para 40 centímetros se necessário. Após 5 primeiras ventilações, reajustar a pressão para visualizar movimento torácico leve e ausculta de entrada de ar no pulmão. Então, nesse momento, a gente faz esse reajuste para ver se essa criança já está conseguindo fazer movimentos respiratórios de forma autônoma. Observamos também durante o VPP a adequação da máscara na face do RN. Se tiver uma máscara que está com escape de ar, não é uma ventilação por pressão positiva eficaz. A permeabilidade das vias aéreas. Se essa criança está cheia de mecônio, cheia de secreção nas vias aéreas, eu estou ventilando, não tenho eficiência também nenhuma, tenho que fazer a aspiração antes. E a expansibilidade pulmonar. E se o pulmão está expandindo, né, como é que está essa caixa torácica? Eu estou ventilando lá e não está tendo nem expansão torácica dessa criança. Então o RN aqui a gente tem os primeiros 30 segundos e tal. Se esse RN ele melhora, VPP em ar ambiente por 30 segundos, o que acontece? Então está com uma frequência de 100 batimentos por segundo, a respiração ela é regular, a saturação adequou nesses primeiros 30 segundos, eu paro a minha ventilação por pressão positiva. Se essa criança ela não melhora nos primeiros 30 segundos, então a VPP em ar ambiente por 30 segundos, uma frequência não está aí legal, né? A frequência cardíaca ainda está abaixo de 100, a respiração dela não está regular, né? Não está de forma satisfatória, eu tenho que verificar e corrigir a técnica da VPP. Então, sempre aí considerar que a minha VPP pode estar errada. Perdão. E nesse momento eu vou considerar o O2 suplementar, tá? De acordo com a oximetria de pulso para tentar corrigir isso. Então, tudo isso dentro dos primeiros 60 minutos de uso. Após verificar a técnica da ventilação, PIM, se a técnica está correta, o RN não melhora, eu vou ventilar com um balão e cânula traqueal. Tá? É isso, eu já vou ter que entubar essa criança para uma ventilação melhor dela. Sempre lembrar que a cada 10 RNs ventilados, né, com o dispositivo, 9 melhora se a técnica estiver correta. Então, isso é muito importante, essa ventilação. E aí a gente vai entrar na parte de intubação traqueal, tá? Uma parte mais extensa também e mais densa. A gente vai ver como é que se acopla os dispositivos, como é que é escolhido esses dispositivos e tamanhos e tudo mais. Então, é uma aula um pouquinho mais densa. Vai ficar para o próximo, tá? Esse conteúdo. Não vamos abordar aqui neste momento. Então, na sequência desse vídeo já terá outro, né, de forma desmistificada, porque já estamos batendo aí 1h26 para abordar os outros conteúdos, tá? A sequência desse conteúdo que vai entrar aí a parte de escolha de cânula, escolha de materiais, como que é feito, onde que eu verifico essa numeração, como que funciona tudo isso para dar sequência no atendimento, tá bom? Espero que tenham gostado. É uma aula diferente, né? É uma aula mais chamativa para quem principalmente gosta da urgência e emergência, para quem gosta da parte de pediatria, neonatologia também é muito importante a participação e a compreensão desse conteúdo. É a base para compreender também os demais. Um grande abraço, espero que tenham gostado, né? E até o próximo, que a gente dá a continuidade desse conteúdo que já estamos aqui falando dele, que é a atenção avançado, suporte à vida avançado na neonatologia no recém-nascido. Tá? Forte abraço a todos então e fiquem com Deus.